Eu sou, então, professora, sempre lecionei na área de estruturas, eu gosto muito de estruturas, para mim é um quebra-cabeças, acho bem legal, me divirto bastante. E, enfim, eu sou especialista, né, em estruturas, de forma geral, engenharia de estruturas, e sou mestre em engenharia civil. Eu já trabalhei em vários ramos da engenharia, como projetos complementares, né, projetos estruturais, execução de obras, tanto de caráter industrial quanto residencial. Como indústria, né, fiz parte do projeto BMW Brasil e executei ainda pela Pervilho um galpão de mais ou menos 5 mil metros quadrados. E por parte de residências, eu executei um prédio de 9 mil metros quadrados e agora eu estou incluída num novo projeto de quase 19 mil metros quadrados, 3 torres. Um projeto muito legal, mas que ainda está engatinhando, né? Não teria nem por que visitar nem nada, porque realmente está muito no início. Durante o meu mestrado, eu realizei uma pesquisa na área de materiais cimentícios. Então, o concreto, na verdade, sempre foi o meu amigo, a gente sempre esteve junto durante a pesquisa na engenharia civil. Sempre gostei de materiais cimentícios, e quando eu trabalhava em obras residenciais, né, nesse último projeto de 9 mil metros quadrados, eu verifiquei um problema grande, porque a norma 15575, que é a norma de desempenho, ela tinha entrado em vigor recentemente. Então, naquela época, né, era 2015, início de 2016, e esse projeto que a gente estava executando necessitava ter um certo isolamento acústico entre pavimentos. E aí a gente começou a procurar soluções no mercado que dessem um padrão bom de isolamento acústico, porque o padrão do empreendimento era de médio a alto, né? Então exigia um bom isolamento entre pavimentos. A gente testou todas as mantas possíveis no mercado, manta filmada, manta de lã, manta emborrachada, até reciclada, com pneus. A gente utilizou o que vocês, olha, tudo que tinha que nos ofereceram, a gente testou nessa obra. Só que em cima dessa manta, era necessário fazer contrapiso. E a gente já tinha finalizado toda a estrutura, já tinha rebocado todos os apartamentos, já estava na fase de acabamento, né, acabamento fino, e teve que entrar uma equipe de contrapiso, que fez uma sujeira danada, me incomodou pra caramba, né, eu pedi um material industrializado até para agilizar o processo deles, mas toda a etapa de subir com o material e de fazer os andares foi uma sujeirama danada. O pessoal era ruim de acertar o nível, me incomodei com a equipe, e a partir desse problema que eu tive, eu pensei em desenvolver um produto, né, que é uma argamassa autonivelante para contrapiso, ou seja, um material que você consiga bombear, né, e a partir do momento que ele entra no pavimento, ele vai se espalhar naturalmente e vai ficar todo no mesmo nível, né, ou seja, ele se assenta pelo próprio peso e pela ação da gravidade. Então, em 2016, eu iniciei os estudos acerca disso, desenvolvi um produto, tinha que ter algum viés ecológico, então eu apliquei resíduo de corte de granito e mármore, de marmorarias, então é um pó bem fininho, eu consegui incorporar isso no meu traço, e foi um projeto muito legal, que trouxe muitos resultados, artigos, interesses. Eu não fui no congresso, estava trabalhando na época, não podia, mas ele foi apresentado num congresso, e quem me representou foi o laboratorista, e uma das perguntas, né, sobre resistência, quem fez foi justamente o diretor da Votorantim. Então, foi um grande impacto, foi um trabalho de grande impacto que eu me orgulho bastante. Quem quiser seguir com pesquisa, eu acho muito legal pesquisar, mas eu recomendo pesquisar alguma coisa que vocês vejam que tenha falta no mercado, porque pesquisar só por pesquisar não vale a pena.
porque daí você vai se entediar, não vai sentir vontade de ler, de entender as coisas. Então, para quem for para essa área acadêmica, área de mestrado, quiser fazer uma pesquisa, tem que pesquisar alguma coisa que goste e que veja que não está muito legal no mercado, que queira aprimorar, de certa forma, né? Então, aqui um pouquinho das imagens do que eu já executei. Eu executei drenagem de grande porte lá na BMW, com uma tubulação de PAD, que é uma tubulação flexível, né, um pouco diferente dos tubos de ferro, de concreto, que são usados para as grandes drenagens. Fiz todo o controle de execução de estaqueamento. Lá o estaqueamento ele foi feito com estacas pré-moldadas. Aqui dá para ver até um engenheiro próximo de uma estaca pré-moldada. Um pouquinho. Aí. Só que o terreno, por ser arenoso, ele se fechava muito rapidamente. Então, e era muito difícil de ser perfurado. Então, o bate-estaca, ele chegava a quebrar as estacas e não conseguia enterrar com a nega que o projetista solicitava, né? Nega uma distância, em uma quantidade de golpes, a estaca tem que descer uma determinada distância pré-estabelecida pelo engenheiro. Essa é a nega, né? Então, o que foi feito? A solução para enterrar as estacas na profundidade desejada e para atender a nega solicitada foi contratar uma hélice contínua, fazer o furo com o trado aqui da hélice contínua e depois enterrar a estaca em cima, porque daí a estaca, o primeiro, como é que é? A primeira parte, né, do estaqueamento, ou seja, a primeira seção de estaca, era enterrada com muito mais facilidade por causa do furo da hélice contínua. Aí aqui na cabecinha da estaca era colocada uma luva e outra estaca ainda vinha e era embutida aqui em cima, né? Não foi soldada, foi simplesmente embutida com uma camisa metálica. Dava em torno de 36, 35 metros de profundidade o estaqueamento do galpão. E era, nossa, uma quantidade de estacas interminável. Aqui também outra curiosidade, um equipamento de reforço do solo. Então, esse equipamento aqui, ele funciona mais ou menos como uma hélice contínua. Ele também faz um furo no solo, só que quando faz o furo, fica o tubo inteiro dentro do solo, e esse tubo, ele tem pequenos orifícios. Então, é injetado pelo tubo o material, o solo cimento, e esse solo cimento se espalha por esses orifícios e acaba tornando o solo nessa região um pouco mais rígido. Então, eu vou botar uma caneta aqui. É como isso aqui entrasse, tivesse furo em toda a seção, e dentro do solo, quando aplica-se o solo cimento, ele se espalha para tudo que é lado, enrijecendo o solo. É mais ou menos assim que funciona. Pessoal, talvez vocês já tenham visto, né, o que eu estou falando, mas eu acho sempre curioso mostrar um pouquinho da prática, né, acho interessante. E a primeira aula é o momento que eu consigo compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Então, aqui também participei muito da gestão da execução da estrutura pré-moldada. Em obras grandes, o que é mais legal é o tipo de gestão utilizada, né? Porque sempre obras de grande porte que envolvem muito dinheiro, né? Na casa de milhões, 500 milhões, quase 1 bilhão, nesse nível, tá? Então, quando a obra é nesse porte, normalmente os investidores, o pessoal que aplica o dinheiro, exige relatórios diários, exige um controle absoluto do que está acontecendo na obra, porque envolve o dinheiro deles e uma grande quantidade. Então, nesse projeto, foi contratada uma empresa terceirizada de São Paulo, se eu não me engano é ARC, o nome da empresa, que é especialista só em gestão de obras.
Então, a Perville, que é a empresa que eu trabalhava aqui em Joinville, fazia a execução desses galpões e quem fiscalizava a obra era outra equipe da Perville de fiscalização e quem controlava o andamento disso tudo era a ARC. Então, passava por muitas partes antes de chegar nos gestores da BMW. E depois da ARC ainda tinha uma equipe de engenheiros contratado pela BMW que fazia a verificação de todos os processos. Então, era realmente um controle bem bacana, né? Toda a obra tinha câmeras para inspeção, os relatórios eles tinham que ser bem coloridos. Isso era legal porque, por exemplo, quando a gente montava uma quantidade de pilares, o nosso relatório era pintar no AutoCAD os pilares na planta baixa que estavam sendo montados. E aí qualquer leigo conseguia ver através da legenda o que tinha sido executado daquela planta baixa, né, do total dos pilares. E isso eu uso até hoje. Então, bem interessante os conceitos abordados nessas obras de grande porte. E hoje, né, são 6 anos desde a execução dessa obra. Hoje, todos os processos de gestão que foram utilizados já estão ultrapassados, quase todos. Isso que é incrível, né? Como a coisa muda rápido, mesmo na construção civil, que é um processo que muda pouco, varia pouco ao longo dos anos. Mas quando se fala de gestão, não, a gestão muda ano a ano. Por quê? Novos softwares são incorporados, novos sistemas, novas tecnologias de acompanhamento. Ontem mesmo, na sexta-feira, eu participei de uma reunião de uma equipe que eles fazem um monitoramento, eles propõem, né, um monitoramento para o engenheiro, que é muito legal, eu achei fantástico. Eles acoplam no capacete, né, pode ser do engenheiro, do estagiário, de alguém que rode a obra, uma câmera 360 graus. E num smartphone, através do aplicativo deles, você tem a planta baixa do empreendimento e conforme a pessoa anda, vai mostrando na planta baixa onde que ela está e realizando as fotos. Então, por exemplo, assim, está no terceiro andar, no apartamento número 2 do terceiro andar. Um exemplo, né? Ele anota isso aí, marca onde que ele está. A câmera 360 graus vai fazer, então, naquele dia, o rastreamento de tudo que está sendo feito nesse pavimento, nesse apartamento. E ainda se o engenheiro encontrar algum problema, uma coisa mal executada, sei lá, algum problema, ele consegue, pelo aplicativo, colocar uma anotação e essa anotação com o responsável recebe no celular dele o relatório com a foto do que está errado e com o que ele tem que fazer, né, que é o que o engenheiro registra em loco. Então, essas tecnologias estão cada vez aprimorando e melhorando os sistemas construtivos. Também numa palestra, isso eu realmente nunca vi sendo feito. Nos Estados Unidos, existem scanners que passam pela obra e que conseguem detectar, aliado à tecnologia BIM, conseguem detectar também a evolução da obra conforme o planejado. Inclusive, esse scanner ele é tão eficiente que ele é, né, georreferenciado, ele consegue medir o espaço, e se o espaço deu menor, ele já consegue detectar que é o reboco que ficou mais grosso, e já consegue calcular o quanto esse extra de reboco vai impactar no custo daquele ambiente. É incrível, o controle é absoluto, né? Isso aqui está um pouco distante de chegar em obras residenciais no Brasil, mas para obras industriais, eu acho que é bem possível que alguma tecnologia dessas seja implementada, né? Aqui, bom, mostrando fotos, né, a título de curiosidade. Aqui o sistema pré-moldado, ele apresenta umas curiosidades. Esse sistema é um pouco diferente. A água da chuva cai nessas telhas, né, são telhas de aluzinco, duplas. Dessas telhas, a água vai escorrer para essa calha aqui, ó, é uma viga calha.
Dessa viga calha, a água vai escorrer aqui por esse meinho, entre vigas calhas, entre vigas Y, pelo pilar. No pilar tem uma tubulação de 100 por onde a água, então, é escoada e é ligada à rede de drenagem. É um sistema bem bacana, né? Aqui a montagem dos painéis, que são os fechamentos laterais, tudo pré-moldado para agilizar o processo. A obra toda sinalizada, identificada, isso é tão difícil de conseguir em obras residenciais, né? Mas em obras industriais de grande porte é essencial. No caso aqui, essa obra tinha, às vezes, duração de 24 horas, ou seja, um serviço, uma equipe emendava na outra. Então, concretagem de dia, alisamento de dia e o polimento do concreto de noite. Era bem comum essa obra vir à noite, principalmente no final. Isso dá um cansaço, gente, mas é satisfatório ver o resultado final. Aqui toda a parte de instalações hidrossanitárias, concretagem de nichos para instalação de máquinas. Esses nichos aqui, a montadora tem máquinas muito pesadas. Então, a base para essas máquinas, o espaço que elas têm que ser alocadas, tinham que ter um grande reforço estrutural. Nesse caso aqui são contenções laterais, né? E a responsabilidade de alinhamento, de precisão nessas concretagens era muito grande, porque se algo ficasse errado, fora do padrão, a máquina não conseguiria ser embutida. E se o nicho ficasse muito grande, né, a favor da segurança, a máquina trepidava e também não era interessante, tinha toda uma regra. Então, aqui, só para título de curiosidade, essa região que eu mostrei, essa é a região da montagem, que é chamada de assembly, e o depósito de peças aqui no final, que é o body shop. Essa obra envolveu uma grande equipe multidisciplinar, 3 grandes empresas de gestão de projetos, diversas empresas de construção civil envolvidas. Eu trabalhava para uma das empresas, que era a principal, que licitou a obra, mas essa empresa terceirou vários outros serviços ali dentro também. E o controle rigoroso da qualidade. Depois, pela mesma empresa, executei esse galpão industrial. Não é 5 mil, é 22 mil metros quadrados, ele é bem grande mesmo. O piso tinha que ser o mais perfeito possível, polido. Aqui ele está até depois de uma lavação com umas marcas aqui do rodo. Então, toda essa parte de infraestrutura industrial, eu, né, acho que tenho um pouco de experiência nisso. Essa obra aqui de 22 mil metros quadrados levou apenas 8 meses de execução. E é uma obra complexa, porque tem um grande estaqueamento, principalmente para firmar esse piso aqui, industrial. Toda essa região de portões são docas, então cada uma dessas docas também exige um certo cuidado para execução. Fora os outros serviços, né, como as instalações, e, enfim, todo o resto. Mas acho que foi uma obra bem rápida pelo porte dela. Aqui já na área residencial, essa obra aqui residencial que eu estava me referindo, talvez vocês já tenham visto esse prédio na cidade, ele fica próximo à Beira Rio, numa lateral da Dona Francisca, Rua Essa de Queiroz. Então, 30 meses de execução, essa obra é tranquilinha, residencial, bem sem erro, né? A obra residencial eu acho bem mais fácil. Tem mais tempo, trabalha com a equipe um pouco menor em cada tempo, então você consegue controlar um pouco melhor o andamento das atividades. Aqui há uma laje, essa obra teve lajes nervuradas. Depois, durante o decorrer da disciplina, eu mostro os projetos estruturais desse prédio. Acho legal a gente dar uma olhada na planta de formas, entender como é que o calculista distribuiu os pilares e vigas, né? Não foi uma obra pretendida, agora a próxima obra vai ser, né? Mas é um projeto estrutural bacana da gente ver durante, então, o andamento. Aqui a concretagem da laje.
aqui a passagem da tubulação do concreto, né, o bombeamento do concreto, os mangotes, né, para espalhar o concreto na laje. Uma coisa que, quando eu entrei na faculdade, né, que eu tinha uma curiosidade muito grande, eu não conseguia entender como que o concreto chegava nas alturas dos prédios, eu não conseguia entender como é que existia uma bomba, para mim isso não encaixava. Mas depois, né, quando comecei a estagiar, tudo ficou mais claro, né? Então, acho que vocês todos já devem ter contato com a construção civil e já devem ter visto um bombeamento de concreto, né? Aqui do lado, mostra a laje sendo concretada. Nessa época aqui, né, é um costume isso dos engenheiros que tem que ser abominado, de passar corrugado de elétrica nas nervuras das lajes nervuradas, né? Quando me especializei em estruturas, eu comecei a ficar com um pouco de medo de fazer isso aqui, e a gente já mudou o sistema construtivo, mas eu estou mostrando para vocês, porque realmente passar os conduletes elétricos nas nervuras é muito comum em obra, tá? Então, é algo que tem que ser evitado. Esses corrugados, eles têm que passar pela capa, a parte de cima, porque o que mais importa na sustentação dessa laje é justamente as nervuras, a resistência absorvida pelas nervuras. Então, a gente não pode nunca diminuir a seção de concreto nas nervuras ou fazer essa passagem de tubulações, né? Não é o ideal, não é legal. Também estudei um pouco sobre proteção. Essa é uma obra de Curitiba. A Impacto Sul fez um curso com a gente, né? Só um tempo atrás, ainda quando não tinha muita proteção em Joinville. Agora isso aí já é praxe, né? Eu acredito que não vai mais sair obras nem de baixo padrão, a não ser com alvenaria estrutural, mas de concreto armado, que não sejam protendidas. A proteção vale muito a pena. Aqui um pouquinho de projeto estrutural, né? No fim da disciplina, a gente pode mexer um pouquinho no EBERIC, aproveitar, né, esse momento que estamos online, porque daí vocês conseguem ver direto. Eu mexo aqui e vocês conseguem ver no computador de vocês, acho que fica legal, né? Então, aqui uma planta de formas, desse predinho aqui mesmo. Aqui o software mostrando os deslocamentos, ou seja, os pontos em que tem o acúmulo de tensões, deslocamentos críticos, né? Então, tem que aumentar a rigidez de certas vigas para justamente diminuir esse deslocamento, esse acúmulo de tensões crítico aqui. Aqui um pouquinho da experiência que eu tenho com docência, né, com a sala de aula. Um pouquinho. Então, eu já dei por 2 anos de disciplina de concreto armado. Gosto muito de concreto armado, mas eu sou apaixonada por estruturas hiperestáticas e teoria das estruturas, resistência dos materiais também gosto, mas a teoria é o que o que eu adoro, né? Então, um pouquinho das coisas que eu já fiz com o pessoal, com turmas, visitas técnicas, empreendimentos. Esse aqui foi uma visita técnica naquele novo colégio internacional ali que fica próximo da Sociesc. E aqui embaixo a gente visitou a ampliação da captação de água da Águas de Joinville. Tem um nome isso aqui, mas eu não lembro. É o local onde fica a captação de águas no Rio Cubatão, ali, da Águas. Aqui umas brincadeirinhas com kit mola que eu gosto de fazer para ter uma noção de equilíbrio, de estruturas. Mas isso é legal que vocês experimentem em sala de aula. A distância, acho que não tem muita graça. Concurso de pontes, enfim, só umas coisinhas. Também, acho que a engenharia, ela está em todo lugar, né? Ela está no mundo inteiro, nas coisas que a gente faz, nas viagens que a gente faz também. Então, só para, né, abrir curiosidade de vocês, né? E, assim, incentivar, quando vocês fizerem uma viagem,
não interessa para onde, até vão para Porto Alegre, São Paulo, Floripa, sempre observar as estruturas que tem lá, observar os vãos, tentar ver, por exemplo, na ponte Hercílio Luz, tentar entender como é que é o sistema tem uma proteção ali, não tem, sabe? Estimular essa curiosidade de vocês quando saírem da zona de conforto, quando saírem de Joinville. Então, aqui é Paris, né? Paris é uma cidade muito interessante, porque contrasta a engenharia antiga com poucos conhecimentos, né? Mais eficiente, pontes que são há 300 anos, né? Que estão ali, sustentam, tá tudo tranquilo. E obras, né, de arquitetura bastante curiosa, eu acho maravilhosas essas obras. Mas uma engenharia, uma arquitetura antiga e, em contraste, uma construção moderna. Então, Paris, de um lado você tem essa região antiga, do outro lado tu tem uma região extremamente moderna, com vários prédios envidraçados, enfim, construções protendidas, modernas. Então, é um contraste muito legal isso aqui. Em São Paulo, também tem obras muito curiosas. Eu acho fantástica essa ponte, que é a Ponte Otávio Frias de Freitas, Frias de Oliveira, desculpa, fica perto do Morumbi. Ela é toda estaiada, né, pretendida, sustenta, esses cabos sustentam as pistas de rolamento, mas toda a característica arquitetônica, a iluminação, a estética, acho muito legal de ver. Essas obras públicas, eu acho que sempre tem que explorar um pouco da criatividade, porque são obras que precisam durar e ser eficientes por muitos anos. Aqui também tem o edifício Martinelli. Esse edifício é bastante curioso, ele é bem legal. É uma obra bem bonita, em concreto armado. Até tem aqui as curiosidades sobre esse edifício Martinelli, né? Que inicialmente o prédio era projetado para abrigar 14 andares, com a possibilidade de ter 18, mas ele chegou a 30 andares. Então, a sociedade paulista olhava sempre com um pouco de desconfiança, achavam que o prédio ia cair, não botavam fé na estrutura, né? A construção chegou a ser embargada por causa desses riscos, né? Mas, então, o Martinelli, junto com o engenheiro, estudaram o uso de materiais mais leves na cobertura, e o Conde Martinelli, então, concluiu o sonho de chegar nos 30 andares e concluir o seu prédio. Então, lá em cima, né, para ele, assim, por exemplo, esse prédio é tão seguro que até eu moro aqui com a minha família, ele queria provar isso. Então, bem no topo do prédio, ele construiu um palacete para ele e para sua família. E assim, ele esperava, né, que esse prédio fosse ficar popular e que a alta sociedade paulistana quisesse se mudar, quisesse morar lá também. Então, vamos observar de novo o prédio, né? Eu acho que esse prédio depois foi sede do Banco Central. Tem uma história curiosa. Convido vocês a lerem um pouco na internet, porque é de fonte, né? Acho que a Wikipédia tem umas referências bem seguras ali. Dá para visitar o prédio hoje em dia, então, quando forem a São Paulo, eu acho que é uma visita interessante, né? Como, por exemplo, as portas de madeira de lei, escadas com mármore italiano, cimento que veio da Noruega e da Suécia. Então, para conseguir trazer esses materiais, o Conde contou com a ajuda, ele tinha uma importadora marítima, então ele utilizou ela para importar todos os materiais dos outros países. Só para finalizar, né, esse Conde, ele foi à falência, ele perdeu todo o dinheiro, principalmente por causa da queda da Bolsa de 29, e ele teve que abrir mão dos seus imóveis, né, porque ficou devendo muito dinheiro, principalmente como é que eu posso dizer, a Itália, né, ao país de origem dele, que era a Itália. Então, esse prédio pertenceu ao governo italiano por um bom tempo, até passar para o Brasil, que transformou ele em prédio comercial
chegou a ficar abandonado por um bom tempo, inclusive teve assassinato dentro desse prédio, morador de rua, tem até história de terror aí, tem. Mas agora eu não sei se ele está tendo algum uso, eu sei que ele pode ser visitado agora. Beleza. Isso aqui nos Estados Unidos eu acho legal também, que é Nova York. Nova York é uma cidade para quem faz engenharia, é fantástica, porque tem prédios de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho. As construções são curiosas, os sistemas construtivos utilizados têm sistemas de segurança fantásticos. Aqui vocês conseguem ver, isso aqui é um elevador de obra externo. Olha a altura desse elevador de obras. É muito grande. Aqui em cima dos prédios, de todos os prédios, é acoplado, então, um guincho, um guindaste, uma grua, desculpa, para fazer, então, o içamento dos materiais. Deixa eu ver. Muito interessante, pessoal. A gente tinha como ideia que todos os prédios altos no mundo eram de aço, eram feitos de aço, né? No entanto, pelo que eu vi em Nova York, os prédios altos estão todos sendo construídos em concreto armado. Inclusive, aqui, ó, esse prédio, ele tem um pavimento de rigidez, acho que dá para ver ele aqui. Se eu não me engano, a turma de vocês visitou o prédio Yacht House em Balneário, né? Deixa eu ver, sim ou não? Sim, legal. Então, o Yacht House também tem esses pavimentos de rigidez, né? Bacana, isso é muito legal. Aqui outro prédio também, a professora de vocês chamou um mestre de obras para conversar. Sim, né? Eu comecei a puxar assunto com o mestre de obras, do canteiro, de tudo. Daí ele começou sei lá, ficou meio que simpatizou comigo, me deixou entrar na obra. Eu visitei essa obra aqui, olhei um pouco dos projetos deles, tudo em polegada, gente, uma confusão. Olha, mas assim, para quem for trabalhar em obras, né, americanas, Estados Unidos, vai ter que se habituar com a conversão, né? Mas é bem legal, bem divertido. Legal, legal. Aqui, assim, nessa fotografia eu achei muito interessante a proteção contra quedas desse edifício. Ele nem é tão grande, olha, é um edifício relativamente pequeno, perto, olha, eu tirei a foto de um prédio. Eu tive que dar um baita zoom para chegar nessa parte de cima dele. Mas o sistema de proteção de periferia eu achei fantástico. Esse sistema de proteção de periferia que tinha que ser usado em todas as obras no Brasil. Olha a tranquilidade que o pessoal tem para trabalhar aqui em cima com toda essa proteção, né? Fica muito mais confortável, muito mais seguro para quem trabalha ali. Então, fora do Brasil, pelo menos ali onde a cobrança acerca da segurança do trabalho é muito maior do que aqui. Aqui outros prédios curiosos, né? O Rockefeller, que foi fundado em 1937, tem 70 andares, 266 metros de altura. Esse edifício aqui no canto esquerdo é o Flatiron. Ele foi um prédio, né? Foi o primeiro prédio com esse formato triangular. O formato dele parece a base de um ferro de passar roupas. Então, por isso que foi chamado de Flatiron. Se traduzir Flatiron em inglês, significa ferro de passar roupas. Nesse bairro, nessa região, pela influência do prédio, por ele ser diferente, essa região foi até conhecida como o bairro do Flatiron, sabe? Eles chamavam de bairro do Flatiron. O Flatiron tem 87 metros de altura e 22 andares. Não é um prédio muito alto, 87 metros, perto desse aqui de 266, mas em 1902, quando ele foi construído, ele era um dos maiores do mundo. Então, ele foi bastante importante na sua época. Aqui, ó.
93 metros de altura, 21 andares. Aqui eu tenho outra informação. 87 e 22 andares. Só contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ixi, só se tiver mais aqui um no meio. Acho que é 21 mesmo. Ó, 21, 93 metros. Ah, fica então entre 87 e 93. Duas fontes diferentes. Então, esse Flatiron possui cerca de 3.500 toneladas de aço na sua estrutura. Então, ainda é um prédio construído em aço. Daqueles anteriormente que eu mostrei aqui, ó, o Rockefeller também foi construído em aço e revestido, tá? Aqui é uma foto do Empire State Building, também foi feito em aço. Tem aquela foto icônica do Empire State, que eu acho muito legal. Deixa eu só botar aqui. Empire State, em que ficam os trabalhadores sentados numa viga. Ah, essa aqui, ó. Essa foto é icônica. Eu acho essa foto o máximo, mas imagina isso aqui. Sentavam numa viga aqui, né? Sem segurança nenhuma, sem cinto, sem nada, para comer um almoço de boa. Ó, eles estão comendo a marmitinha aqui. É coisa de louco, né? Então, essa foto aqui é justamente da construção do Empire State. Vamos dar mais uma olhada aqui. Então, ele tem uma altura de 381 metros, mas com aquela torrezinha da antena, né? Porque para competir com outros prédios, essa torre da antena conta como altura também. Então, com a antena, chega a 443 metros de altura. Ele foi o prédio mais alto do mundo por quase 40 anos. Então, até a construção do World Trade Center, o antigo World Trade Center. Então, até a construção do antigo World Trade Center, o Empire State era o maior prédio do mundo. É feito em ferro, o World Trade Center também foi construído com ferro. Até existem alguns documentários sobre a queda do World Trade Center que mostra, né, que alguns peritos acreditam que o fogo que foi gerado em função do colapso do avião, um incêndio que causou naqueles pavimentos, fez com que o aço dilatasse, perdesse sustentação e fizesse com que as lajes ficassem sem apoios. Aí uma laje caiu e foi levando as demais. Por isso que o prédio não tombou, ele implodiu. Essa é a teoria de alguns peritos. Mas tem bastante coisa sobre a queda do World Trade Center. Inclusive, essa semana foi, né, o dia 11 de setembro. Ontem. Ontem foi o dia 11 de setembro. Então, é um dia que eles fazem sempre, né, memoriais, enfim, porque morreu muita gente lá. Aqui é uma foto do novo World Trade Center, é o One World Trade Center, que fica no lugar do antigo, né? Então, eu acho que são 3 torres, mas tem uma que é a maior de todas, que é essa aqui. Aqui eu acho que é o mesmo prédio, só outra foto mais próxima. Tem um monumento que é muito legal também, que é eles fizeram tipo um lago, um chafariz, vou colocar aqui na internet também. Novo lago. Vou mostrar o memorial, que eu achei muito bonito. Acho que não vai estar como lago, vai estar como memorial. Aqui, ó. É enorme isso aqui, gente. Queria direto a foto, mas acho que ela deve estar por aqui, ó. Enfim, acho que dá para vocês verem, né? Aqui. Não adiantou nada. Mas é um chafariz, né? Uma água aqui em cima que escorre pelas paredes
e aqui por dentro entra nesse buraco. E nessas paredes, na lateral, tem escrito todos os nomes das pessoas que morreram durante os atentados. Então, um memorial muito bonito. Eu não sei se vocês conseguem ver as pessoas, mas elas estão bem pequenininhas, mal dá para enxergar. O monumento é realmente muito grande. Talvez nessa aqui... essas fotos não ficaram legais. Mas, enfim. Aqui, outro prédio. Esse prédio aqui, essa imagem foi tirada eu acho que foi do Empire State Building, que é enorme. E olha só o quão mais alto é esse prédio aqui na frente dele, né? Então, o céu é o limite. Sempre as construções estão indo mais alto e mais alto. Inclusive, em Dubai, se eu não me engano, estão tentando... Tem um projeto para fazer uma construção de 1 quilômetro. Imagina isso, gente. 1 quilômetro, 1.000 metros de altura. É coisa, né? Agora, só para entrar um pouquinho na nossa disciplina, né? Que é concreto armado. O primeiro prédio construído em concreto armado foi no Brasil. Sim, surpreendam-se. No Rio de Janeiro, em 1920. E esse prédio era sede de uma rádio, que acho que era a Rádio Nacional, e é considerado um marco arquitetônico em concreto armado. Foi o maior arranha-céu da América Latina na época. Então, e o edifício mais alto do mundo construído inteiro em concreto armado. Isso em 1920, as construções, então, eram praticamente todas feitas em aço. Os prédios, o que tinha altos, né, uma altura considerável, nesse caso, esse prédio tem 102 metros de altura e 22 pavimentos. Então, com essa altura, só existiam construções em aço. E no Brasil, então, foi feita essa primeira construção com essa altura em concreto armado. Esse foi o maior prédio do mundo em concreto armado até construírem o edifício Martinelli, que é aquele edifício que eu mostrei para vocês que dá para visitar em São Paulo. Aqui só para dar uma assustada, né? Então, bons estudos para nós, né? Vamos dar início na aula de hoje. Eu peço para que vocês tentem não faltar. Enfim, o concreto, então, tem que ter um controle absoluto, né? Enquanto ele seca, porque se a temperatura se elevar muito, o concreto, ele vai retrair e vai fissurar inteirinho. Então, tem que se controlar a temperatura para reduzir essa temperatura quando necessário. E uma das formas muito eficientes de fazer isso, que inclusive é utilizado bastante em Balneário Camboriú, nos blocos, é aplicar gelo no lugar da água do concreto na betoneira. Então, parte da água é gelo. E esse gelo, então, quando ele fica líquido, vai gelar o material e diminuir essa chance de retração e fissuras, né? Ou seja, vai diminuir a temperatura do material. O concreto é um material muito interessante, né? Ele é uma mistura, né? Uma mistura de um elemento pozolânico, que é o cimento, com areia, que é um agregado miúdo, a brita, normalmente granito na nossa região, agregado graúdo e água. E essa mistura, ela se solidifica e vai adquirindo resistência ao longo do tempo. Então, as reações as reações químicas que resultam nas resistências, principalmente as resistências iniciais, elas são muito importantes e necessitam de um controle muito rigoroso, que é justamente as primeiras horas depois da concretagem, porque é quando, de fato, a água ela entra em ação e ela faz parte da composição química do cimento pórfido, ou seja, do aglomerante. Se a gente coloca muita água no concreto, o concreto fica com pouca resistência. Por quê? Porque ele vai utilizar parte da água inserida para as reações químicas e a água que sobra, a água excedente, vai justamente ocupar espaços dentro da massa cimentícia, fazendo com que o concreto fique menos denso e menos resistente. Então, por isso que a gente tem que controlar tanto a quantidade de água,
não pode adicionar água que fuja ao slump do concreto. É por isso que esse controle ele é tão importante. E o que o aditivo superplastificante faz? O aditivo superplastificante ele funciona como um repelente, um repelente. Ele se repele quando ele encontra partículas de cimento. O que acontece, então? É como se o aditivo e o cimento tivessem a mesma carga. Por exemplo, pensa em elétrons sempre, elétrons ou em ímãs. Ímãs, quando a gente vira dois ímãs com o lado positivo, por exemplo, com a mesma carga, a gente não consegue unir eles se repelem. É isso que o aditivo superplastificante faz dentro do concreto. E dessa forma, as partículas de cimento elas se misturam melhor e conseguem, então, absorver mais a água e consequentemente, gerar uma maior fluidez. Vou deixar para o professor de materiais explicar isso para vocês. Mas, enfim, só a título de curiosidade. Então, a norma, né, que eu já passei para vocês, 6118, que são umas fotos que eu acho legal, né? Lajes, aqui tem uma laje plana enorme em Curitiba, protendida. Essa laje é legal porque ela não tem viga nenhuma, nem viga de bordo. Então, ela se apoia direto em pilares. Estilo aqui se chama lajes planas. Aqui tem outras lajes um pouco curiosas, né? A laje nervurada, que também é bem conhecida de vocês. Essa laje nervurada, em um ponto aqui, ela apoia direto no pilar, né? Tem pontos de vigas e tem pontos de apoios direto. Deve ser um detalhe da arquitetura. Isso eu não tenho nem como questionar, porque eu não entendo o que é esse projeto aqui. Do lado direito tem a residência. Aqui a concretagem nessa parte superior imita madeira, né? Ficou bem interessante. Tem uma clarabóia aqui no meio que passa a luz. Os pilares, né? Aqui pilares com as suas respectivas formas. Essa união aqui, esse travamento de formas, a gente normalmente chama de gravatinha na obra. As escoras para manter o pilar no prumo. Bom, as esferas estão todas aqui para cima, né? Tranquilo. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade nessa foto. Aqui. Podem ver o sistema de formas das lajes. É um sistema diferente. É o steel deck aqui, eu acho. Parece ser steel deck. Parece ser. Tem tanto sistema de escoramento que... Mas parece ser um steel deck. Aqui, pilares bem esbeltos, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o estádio de Brasília. Não lembro o nome desse estádio. Mas os pilares... Não é o de Brasília, não. É o de Brasília, sim. É o estádio... Alguém lembra dos meninos do estádio de Brasília? Estádio da... Opa! Mané Garrincha, eu acho, professor. Acho que é o Mané Garrincha, né? Não, mas acho que esse não é o Mané Garrincha, não. Peraí, é sim. Ó, os pilares aqui, estão vendo? É o Mané Garrincha, sim. Tá? Então, é o Mané Garrincha. Até vou botar aqui, porque às vezes a gente esquece. Mané Garrincha. Aqui tem vigas, né? Aparecem vigas baldrame aqui. Provavelmente essa parte de baixo vai ficar as instalações hidráulicas e depois vai ser aterrado. Aqui obras arquitetônicas diferentes em concreto armado. Normalmente quem gosta de trabalhar, né? Quem gosta de dar dor de cabeça para os engenheiros que trabalham com concreto armado são os projetistas que se inspiram no Oscar Niemeyer. Porque ele projetou muita coisa legal, mas ele com certeza foi um pé no saco nos engenheiros que tiveram que projetar essas coisas dele.
Aqui, então, tem o Senado de Brasília. Eu não sei se o professor de cálculo de vocês comentou de dimensionamento de cascas, mas isso aqui são cascas. Se vocês acham integral tripla difícil, isso aqui é o demônio. É um inferno de calcular. Mas, enfim, são as tais das cascas. Aqui tem a Catedral de Brasília, também é do Oscar Niemeyer. Eu achei bem diferente essa construção. Eu já tive a oportunidade de visitar essa catedral, ela é muito bonita. Aqui tem o Museu do Som, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Eles fazem concertos, se eu não me engano, nesse local. Também é uma obra curiosa do Oscar Niemeyer. Aqui nessas rampas que ele inventou, né? O pessoal, os skatistas se divertem. Não pode, mas sempre tem um malandro que sobe aqui e tenta descer de skate. Também, né? Prato cheio para os skatistas isso aqui. Aqui também é um museu, esse museu se chama AOCA. E parece uma nave espacial, na minha opinião, tá? Coisa do Oscar Niemeyer, bem diferente. Também uma casca. Aqui em Niterói, isso aqui é um museu, se eu não me engano. Eu achei essa obra também bem diferente, né? Tem uma vista de Niterói em todos os lados, 360 graus. Então, o prédio faz sombra em si mesmo, né? Então, por ter o topo maior do que a base, essa região de baixo fica toda em sombra. Aqui os elementos estruturais, eu acho que vocês já estão careca de saber, né? Laje, viga, pilar, fundação. O que é laje apoia na viga, que apoia no pilar, que apoia na fundação. Então, o que carrega a laje? O que carrega a laje é o peso próprio dela, o peso dos revestimentos, né? E as cargas variáveis, que são das pessoas, a mobília, dependendo do uso, né? Isso tudo, então, é normatizado na NBR 6120, esses pesos variáveis, né? Então, essas cargas que a gente impõe nas lajes, elas são distribuídas para as vigas, que vigas no contorno das lajes. Como acontece essa distribuição, acho para quem lembra, né? Lembra que a laje pode estar apoiada em um sentido só ou em dois sentidos? Então, isso depende um pouquinho de características quanto à dimensão dessas lajes, né? Mas elas apoiam sempre em vigas. E as vigas, consequentemente, que recebem todas essas cargas do pavimento, transmitem essas cargas para os pilares, que, por sua vez, transmite para a fundação, e isso se distribui, então, no solo. Então, essa é a sequência de transmissão de esforços numa estrutura. Isso também aqui eu acho bem, enfim, bem trivial, mas vamos lá. Pasta. O que a gente chama de pasta de cimento? Cimento mais água. Cimento mais água vira uma pasta. Se a gente coloca agregado miúdo nessa pasta, que é a areia, a pasta se torna uma argamassa. Se a gente adiciona o agregado graúdo na argamassa, a gente tem um concreto. Se nós adicionamos, ou não adicionar, diria, se a gente combina esse concreto com uma armadura passiva, nós temos o concreto armado, que é estudado nessa disciplina. Alguém sabe a diferença de armadura passiva e armadura ativa? Querem chutar aí? Não? Então, a armadura passiva é a armadura que, no caso, ela trabalha pós-solicitação. Então, é a armadura que a gente coloca nas nossas vigas, nas nossas lajes, nos nossos pilares. Essa armadura está ali e conforme a gente vai carregando a laje, essa armadura vai trabalhando para sustentar o peso, a flexão, né? Essa é a armadura passiva. A armadura ativa, a gente chama quando ela aplica esforços antes mesmo de estar carregada. Ou seja,
são os cabos de proteção. Todo mundo sabe como é que funciona uma proteção aqui ou não? Mais ou menos? Vamos ver se eu acho alguma coisa legal aqui. A gente estica, né? Uma cordoalha. Estica, traciona ela bem. Prende dos dois lados. E no momento que a gente solta, né? Que a gente, no caso, para de esticar essa cordoalha, ela tende a retornar por seu estado original. E a partir do momento que ela tende a retornar, ela aperta o concreto. Então, essa é a forma de dimensionamento. Um exemplo é o seguinte, se vocês pegarem um monte de livro e colocar um lado do outro, esses livros, se vocês não aplicarem uma força de fora para dentro, eles caem. Se a gente aplicar essa força de fora para dentro, eles se mantêm unidos uns aos outros. É o mesmo tipo de esforço, né? É um esforço de compressão gerado por um cabo tracionado tentando retornar ao seu estado original. Concreto. Também acho bem trivial isso aqui, mas é da disciplina, né? A resistência do concreto é sempre a resistência medida aos 28 dias, depois da moldagem do corpo de prova, e a gente chama de FCK. O K está relacionado à quantidade de dias que foi obtida a resistência. Então, no caso, a resistência final do concreto é o FC 28. Ou a gente chama FCK sempre, tá? Como resistência final. Agora, se tivesse FC7, a resistência aos 7 dias. FC14, resistência a 14 dias, tá? A unidade de medida é o megapascal. Todo mundo lembra o que é o megapascal? 10⁶ Newton por metro quadrado. Ou então, 10 quilogramas força por centímetro quadrado. Isso aqui é um pouco mais realista, porque normalmente a gente calcula as cargas em quilogramas força e utiliza a unidade de medida em centímetros. Então, 1 megapascal igual a 10 quilogramas força por centímetro quadrado. Esse é um ponto aqui que, se vocês estiverem com o caderno na mão, anota ali, porque vale a pena. Então, as formas de avaliar o concreto é verificando as suas resistências, né? Resistência à compressão, resistência à tração ou tração na flexão e o módulo de elasticidade. A resistência à compressão não preciso nem dizer, que acho que vocês todos já fizeram no laboratório. A resistência à tração normalmente é 1/10 da resistência à compressão. E a resistência à tração na flexão a gente faz moldando uma viga, certo? Eu vou até desenhar isso aqui. Vocês fizeram esse ensaio de resistência à tração na flexão ou não? Só para eu saber. Tração na flexão. Que silêncio, gente. Ninguém fez? Não? Então tá. Vou mostrar para vocês. Acho que eu vou pegar uma imagem pronta que é mais fácil. Ó, vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo entrar no site para ampliar a imagem. Ah, é um vídeo. Vamos ver. Vamos tentar ver se a gente consegue no vídeo. Ó, aqui ele está riscando no corpo de prova, né? 5 pedacinhos, 5 quadradinhos, igualmente distribuídos. Então, foi essa marcação que ele fez. Deixa eu ver o que ele está marcando aqui. Tá. Aqui é a máquina do equipamento, essa é a parte mais importante. Essa é a máquina do equipamento.
Essa aqui, no caso, é uma resistência à tensão na flexão em 3 pontos, tá? Então, ele, no caso, dividiu em 3 partes o corpo de prova. Na metade da primeira parte, um apoio. Na metade da última parte, outro apoio. E bem no meio do corpo de prova é aplicado a força superior. Então, são 3 pontos. Essa força superior é aplicada no corpo de prova. Então, é uma tensão aplicada aqui. E conforme ocorre a ruptura desse corpo de prova, é medida a resistência à tensão na flexão do material. Isso pode ser feito com 3 pontos ou com 4 pontos, né? Eu acho que ele mostra aqui para frente com 4 pontos. Aí, ó, com 4 pontos é assim. Com 4 pontos é aquela divisão do corpo de prova em 5 partes. Na primeira e na última parte fica o apoio inferior. E em cima, na segunda e na terceira parte, ficam as cargas superiores. Então, esse aqui é um ensaio de resistência à tração na flexão. Feito em concreto, em argamassas. Tá? Então, aqui, ó, resistência normalmente à tração é igual a 1/10 da resistência à compressão. FCK, resistência à compressão. C, compressão. FTK, resistência à tração. Aqui no final, só um pouquinho, pessoal. Pronto. Então, o outro ensaio é em relação ao módulo de elasticidade, né? Esse ensaio é um pouquinho mais complexo. Mas, enfim, o módulo de elasticidade, o conceito dele é o quanto o material deforma quando aplicado um carregamento, uma tensão. Então, aqui no gráfico a gente tem a quantidade de tensão, que varia de 0 até um valor específico, e a deformação também, que varia de 0 até um valor específico. Então, a relação entre essa tensão e a deformação, ou seja, a tensão sobre deformação, é igual ao módulo de elasticidade. No aço, o início da deformação do aço ocorre de modo elástico, ou seja, há uma proporção entre a carga aplicada e a deformação realizada, né, a deformação do material. No entanto, conforme aplicada a carga, esse material para de se comportar como um material elástico e passa a se comportar um material plástico. Outra característica importante de materiais elásticos é que quando a gente aplica uma deformação no material, quando a gente aplica uma carga no material, ou seja, ele deforma, a partir do momento que a gente retira o carregamento desse material, a deformação também cessa e retorna para 0, como uma mola, né? Se a gente estica a mola, deixa eu ligar aqui. Se a gente estica a mola, a tensão é a força que a gente está aplicando para esticar a mola. A partir do momento que a gente solta a mola ou para de aplicar a tensão, ela retorna para a sua dimensão original. Isso aqui acho que ensino médio, né? Mas vamos relembrar. Já no concreto, o que acontece? O concreto ele não tem uma fase elástica, ele é só plástico. Então, como é que a gente vai como é que a gente vai determinar o módulo de elasticidade de um material que não é elástico? Vocês entendem a complexidade? O módulo de elasticidade vai ser a tensão sobre a deformação, mas isso não varia linearmente.
é bem complexo. O que acontece? São pressupostos módulos de elasticidade em função da característica da curva de deformação do concreto em função da tensão aplicada. Então, digamos que o gráfico tensão-deformação desse concreto seja curvilíneo, uma curva aqui. Não seja proporcional e as deformações sejam permanentes. Se a gente aplicar uma tangente aqui, ó, a essa curva, nós vamos ter um módulo tangente inicial. Isso aqui é usado para certos cálculos. Se a gente traçar uma secante nesse gráfico, ou seja, uma linha que sai do início até mais ou menos a metade da curva, a gente vai ter um módulo secante. Esses módulos tangente inicial e módulo secante, eles são calculados por fórmulas, essas fórmulas são determinadas pela norma. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar o comportamento global da estrutura, para cálculos de perda de proteção, a gente pode utilizar o módulo tangente inicial, que é esse aqui. Aqui, no caso, substitui αe na fórmula pelo valor correspondente, né? Se a gente utiliza no concreto basalto, vai substituir por 1,2. No caso da nossa região, como o nosso concreto é praticamente feito com agregado graúdo do tipo granito, a gente substitui αe por 1, tranquilo. Já o módulo de deformação secante é obtido pela multiplicação do módulo tangente por um coeficiente αi. Esse módulo de elasticidade secante, normalmente, é utilizado em verificações elásticas para determinação dos esforços solicitantes e a verificação dos estados limites de serviço. Aqui é o cálculo do αi, né? E essa tabela aqui, ela é bem legal, porque ela apresenta o módulo tangente inicial e o módulo secante para cada classe de concreto, utilizando no traço granito. Então, lembra que utilizando o granito, o αe vai ser igual a 1, o FCK é substituído por valores, e a gente já tem o resultado dessa fórmula aqui assim. Substituindo aqui o FCK, por exemplo, por 20, a gente vai chegar num valor de αi. Multiplicando o módulo tangente inicial pelo αi, a gente vai ter um módulo secante. Então, essa tabela é legal porque ela já nos dá os resultados finais. Então, primeiro definição, né? O que é o aço utilizado na construção civil? O aço, então, é uma liga composta praticamente de ferro e umas pequenas quantidades de carbono. Então, uma liga de ferro e pequenas quantidades de carbono. Isso é o aço, tá? Isso é uma coisa que me perguntam muito. Qual que é a diferença do aço e do ferro? Por que dizem que as construções são de ferro? Na verdade, são de aço. Então, só para vocês terem essa definição interessante, eu acho. Se alguém tiver uma dúvida da diferença, não é a mesma coisa. O aço é uma liga de ferro com um pouco de carbono. Então, aços estruturais na construção civil possuem teores de carbono de 0,18 a 0,25%, tem características como ductibilidade, incombustibilidade, facilidade de ser trabalhado, resistência à tração, ele também é resistente à compressão, flexão, torção, resistente a impacto, à abrasão e a desgaste. Essa resistência à abrasão é discutível, né? Quando englobado em concreto, é resistente à abrasão, mas é discutível. O que é um material dúctil? Todo mundo lembra o que é material dúctil? Isso é bem importante, porque graças à ductibilidade do aço, nós temos construções mais seguras. Então, a ductibilidade é uma característica de deformação que o material, então, ele sofre deformações antes de romper. Então, a gente vai aplicando carga no aço, ele deforma, ele avisa antes de romper. Já o concreto é um material frágil.
A gente aplica a carga, ele pode até dar uma fissurada, mas dependendo, ele vai simplesmente romper e não vai te avisar nada. Então é frágil. Deforma um pouco antes de romper. Tá. Então, o concreto, por apresentar resistência à tração baixa, necessita do material associado resistente, que é o aço, no caso, né? Então, essa combinação de aço e concreto, ela é perfeita, porque um material completa o outro. Mas vocês sabem por que a gente pode misturar o aço do concreto? Lembra que, às vezes, quando mistura dois materiais, um dilata diferente do outro, dá uma zebra? O aço e o concreto, eles têm um coeficiente de dilatação térmica muito parecido. Então, os dois materiais, eles tanto dilatam quanto comprimem juntos. E isso faz com que os dois materiais, eles consigam trabalhar muito bem em conjunto. Isso é muito importante. Aqui está a questão do coeficiente de dilatação admitido como sendo igual a 10 na menos 5 por grau Celsius. Pessoal, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Se ficar muito básico, eu tiro, tá? Mas Você irá assistir agora Construção Dinâmica. É desse canal Construção Dinâmica na TV. Eu vou até pausar aqui para mostrar só o que é importante, não tomar muito tempo. Então, aqui o cara está mostrando as bitolas de ferro da Belgo, né? Então, a Belgo aqui, ela distribui os ferros da ArcelorMittal com um diâmetro de 5, 8, 10, 12,5, 16, 20 e 25. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui. Começar falando de aço, daqui a pouco você vai falar com o José Luiz, que é gerente dessa empresa aqui, que vende muito no sul do Brasil. Várias pesquisas fora, são mais pesquisas no Brasil. Tá, então aqui realmente, o primeiro é 4,2. Agora é muito difícil de encontrar esse aço, tá, pessoal? 4,2 encontra mais em malha. Individual é que se veja um pouco antigo, tá? Normalmente o mínimo é os 5 milímetros. Esse aço de 4,2 ele é bem usado, era bem usado para estribos. Mas agora a maioria dos estribos estão vindo com 5. Então, aqui as bitolas de aço. Isso aqui é a questão da régua, né? Onde que a gente coloca o aço e onde que fica o concreto. Isso também todo mundo já sabe, né? Se eu pegar, por exemplo, uma régua e aplicar uma carga de cima para baixo, essa régua vai deformar e vai flexionar embaixo, vai causar uma tração inferior. Por isso que a gente costuma botar o ferro na região inferior, e já que na região superior o material comprime, a gente foca numa resistência do concreto para resistir essa parte superior. Então, aqui uma deformação básica, região inferior, normalmente a gente sustenta com ferro, região superior, como comprime, sustentamos com concreto. Voltando aqui. Construção dinâmica na TV. Então, aqui, ó, é o ferro, né? Como ele chega em barras de 12 metros. Aqui é um armador, como é que ele arma uma ferragem, né? Ele utiliza um equipamento para fazer a dobra. Né? Aqui, no caso, ele está amarrando os estribos. Aqui os estribos, que envolvem a armadura longitudinal. Ó, essa armadura aqui, ó, a armadura longitudinal, né? A armadura principal. Os estribos a gente chama de armadura transversal, tá? Que ele ainda tá armando a viga, né? Propaganda. Aqui são telas. A gente utiliza muito essas telas
em armação de pisos, pisos industriais, até de contrapiso, utiliza essas telas. Algumas lajes também. Essas telas, existe uma tabela imensa com várias bitolas de espaçamento entre as barras na tela. É só consultar, a Gerdau tem catálogos disso. Né? Tem muitas que são de 4,2 e varia muito o espaçamento desses quadradinhos. Né? Quanto maior o quadradinho, mais frágil é, menos resistente à malha de ferro. Quanto menor o quadradinho, mais próximo estão as armaduras, maior a área de aço, então mais resistente à malha de ferro. Uma pergunta interessante, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, uma diferença entre esse bloco armado e essa malha de ferro. Pode ver que o ferro utilizado, o aço utilizado, né, vamos falar corretamente, o aço utilizado nesse bloco, podem ver que ele está bem metálico, né? Prateado, metálico, novo. Já o aço da malha, ele está um pouco oxidado, já apresenta uma coloração diferente. Isso implica em alguma coisa durante a concretagem? Isso afeta a resistência do material? Sim ou não? Então, normalmente, nem na malha, nem na barra, tá? Ele só vai afetar a estrutura, só vai ser prejudicial se essa corrosão for tamanha, for grande e diminua a seção das barras de aço. Se ela não diminuir a seção das barras de aço, que é o que normalmente acontece em canteiro de obras, não tem problema de colocar ele no concreto, no concreto armado, não tem problema de utilizá-lo. É até bem comum que essa primeira oxidação aconteça do canteiro de obras e que as barras mudem um pouco de cor, é bem comum, tá? Então, se não diminuir a seção do aço, não tem problema, tá? Até existem estudos que dizem que essa corrosão inicial ela protege o aço quando aderido ao concreto. E ele aumenta também o coeficiente de atrito entre o aço e o concreto. Então, faz com que os dois materiais trabalhem um pouco melhor juntos, ok? São estudos, beleza? Então, não tem problema de utilizar. Aqui, assim, são... Opa, malhas. Eu vi treliças aqui, queria mostrar as treliças. Prego, né? Mostra tudo, ó. Essas são treliças. Essas treliças são usadas para várias coisas, né? A gente pode usar em pisos industriais para justamente elevar a tela, né? Deixar a tela mais alta, ou seja, na parte superior do concreto. Essas treliças também a gente pode usar para armar lajes que são muito levinhas, também dá para utilizar, tá? Mas assim, são lajes muito levinhas mesmo. Porque senão a gente utiliza as vigotas pré-moldadas. Mas como espaçadores de piso é quase necessário utilizar esse tipo de material para elevar a tela e não deixá-la em contato com o chão, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, pessoal. Então, alguns tipos de aço utilizados na construção civil. Então, o aço, ele tem também características rigorosas de fabricação. É um material que tem que atender várias exigências normatizadas. Uma delas aqui, ó, que é a 7480, tem normatizado condições para encomenda, fabricação, fornecimento
das barras e dos fios de aço. Qual que é a diferença de barras e fios? Então, as barras, diferente dos fios, têm um processo de fabricação diferenciado. As barras, elas são produzidas por laminação a quente, enquanto os fios são obtidos através da trefilação. Eu acho bem interessante entender o que é cada um desses processos. Então, vou colocar para vocês, como atividade dessa semana, assistir algum vídeo do YouTube que, né, mostre os dois sistemas, o sistema de laminação e o sistema de trefilação. Eu acho que até tem um vídeo disso. Deixa eu ver aqui. Não. Mas tem um vídeo na internet que eu acho que é... Bom, até vou botar o vídeo no YouTube e vou recomendar que vocês assistam em casa. Vou travar. Então, aço, construção. Ah, essa aqui, ó. Como é feito o aço? Eu não sei se é esse ou se é o segredo das coisas. Acho que é esse aqui. 2, 1. Aqui são as etapas de produção. É, esse aqui. Esse vídeo é muito bom. É da Gerdau. Muito bom mesmo. Explica bem o processo de produção, explica como é obtido o aço laminado, o aço trefelado. É bem curioso, eu acho que vale a pena vocês assistirem, tá? Não cabe muito bem a disciplina, mas é um complemento importante. Coloquei aqui o link do vídeo, vou dar essa missão para vocês nessa semana. Então, ó, normalmente as bitolas das barras começam em 6,3 e vão para uso normal até 25 milímetros, tá? Por que digo para uso normal? Tem bitolas maiores que 25 milímetros? Tem, mas essas são utilizadas em projetos diferenciados, como em barragens, enfim, em projetos realmente diferenciados. Em canteiro de obras, em obras residenciais, se usa no máximo 20 milímetros. No máximo, tá? O ideal é até manter até o 16, mas 20 tem alguns projetos que botam 20 milímetros. Já os fios, eles são aqueles materiais de diâmetro menor, né? Que variam até 10 milímetros. Encontra-se, então, fios no mercado até 10 milímetros ou inferior. Até 10 milímetros ou inferior, ou até 10 milímetros, isso aí. Os mais comuns, os fios 3,4, 3,8, 4,2 e 5. Os mais utilizados. Até botar aqui, 3,4, 3,8, 4,2 é bem utilizado para estribo, e 5. Tá? Aqui, nas barras, está de 6,3 até 40, mas se usa mais de 6,3 até 20, tá? Existem fabricantes que conseguem produzir o de 5 milímetros. Até aqui, ó, diâmetro maior que 5. Então, vou colocar aqui que 5 milímetros também, em alguns fabricantes, é produzido por laminação a quente. Aí. Aqui a diferença de como é disponibilizado, né, as barras dos fios. Então, as barras de aço, enquanto os fios, às vezes, são disponibilizados enrolados, se eles são bastante finos, eles são enrolados. Agora, vamos entender um pouquinho da nomenclatura do aço. Isso é bem importante, né? A gente sempre fala do aço CA50, CA60, fala muito pouco do CA25, mas fala. O CA, ele está relacionado ao uso do aço.
que é para uso em concreto armado. Então, o CA usa em concreto armado. O 25, 50, 60 está relacionado à resistência desses aços. Então, o CA50, que é o aço que a gente mais utiliza, ele tem um coeficiente, um limite de escoamento mínimo, ou seja, uma resistência máxima de 50 kgfm por milímetro quadrado, ou 500 megapascais. Tá? Já as barras de 25, o CA25, possui um limite de escoamento de 25 kgfm por milímetros quadrados. Consequentemente, o CA60 possui, então, um limite de escoamento de 60 kgfm por milímetro quadrado. O CA50, ele é produzido em barras, enquanto o CA60 é produzido em fios. Então, o CA60 produzido por trefilação, CA50 produzido por laminação. Tanto o CA50 quanto o CA60 possuem saliências na superfície. Esse tipo de saliência aqui, ó, essa saliência assim, é uma rugosidade aqui, ó, essa saliência na superfície. Já o CA25, que também é produzido por trefilação, por laminação, porque é uma barra, apresenta a superfície lisa. Pessoal, uma pergunta. Alguém já viu o uso do CA25? CA50 são as barras usuais, CA60 os estribos, mas o CA25, alguém já viu utilizar esse CA25? Não? Ninguém? Então tá. Esse CA25 normalmente é utilizado para piso industrial na transferência de cargas. Quando a gente faz um piso industrial, normalmente a gente concreta ele em etapas, ou panos, como se fala. Então aqui, digamos que eu tenha que fazer um piso industrial desse tamanho aqui. Então eu separo em panos de concretagem, a gente chama isso de panos de concretagem. Um pano aqui, outro pano aqui, um aqui, um aqui, e assim por diante, né? Agora, digamos que o fluxo de passagem seja por esse lado aqui e a saída por esse lado inverso. Então, esse é o fluxo de passagem, né? Entre um pano de concretagem e o outro, existe uma fenda, como é que se chama? Meu Deus! Uma junta, faltou a palavra. Existem juntas. Juntas porque, se o piso for muito grande, vai aparecer muitas tensões, principalmente nas extremidades, e isso vai ocasionar em fissuras. Então, esses pisos industriais, eles são separados em panos por juntas de dilatação, e quando tem um encontro de uma junta com outra, e esse movimento tende a fazer uma transferência de carga de um pano para outro, como, por exemplo, assim, o caminhão está vindo aqui, ele está empurrando esse pano para o segundo pano aqui do lado. Ou seja, ele está empurrando esse concretinho aqui para o concreto do lado. Essa transferência de cargas, se não houver um material que ajude nessa transferência, vão ocorrer também fissuras e pode ocorrer até desplacamento do material nesses encontros. Então, é colocada essas barras de transferência nesses encontros aqui, ó. Barras de 50 centímetros, aí depende do projetista, né? São colocadas essas barras de transferência, que são as barras de 25, CA25. O que a gente faz? Na metade dessa barra, a gente põe graxa. Digamos aqui, de um lado põe graxa. E do outro lado não, engasta. Então, no local que tem graxa, vai ocorrer uma movimentação, né? Porque o material não vai estar aderido ao concreto. Do outro lado, como a barra vai estar
a barra vai estar engastada no concreto, presa, aderida, então vai fazer essa transferência de carregamento de uma região em que ela está aderida para uma região em que a barra trabalha. Mais ou menos deu para entender? Sim. Sim? Então tá. Eu não entendi. Ô, professora, esse esquema é parecido com aqueles que eles fazem, tipo, no ponto de ônibus, que tem frenagem, daí tem deslocamento do... Uhum. Porque eu vi que eles fizeram ali na Blumenau de concreto armado, acho, todos os pontos de ônibus. Fizeram. Eu não sei se eles fizeram transferência de cargas ali, tá? O certo seria fazer. Eu não vi essa execução, né? Mas se tu viu barras pequenininhas assim, com certeza fizeram transferência de cargas. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, barra de transferência em piso. Piso de concreto. Aqui, ó. Assim, é muito difícil a gente usar isso aqui, ó. Ah, não é. Em piso residencial, tá? Isso é mais em piso industrial que tem passagem de carga. Tá ruim esse vídeo aqui. Uhum. Ó, essas são as barras, são barras lisas, estão vendo? A metade dessas barras é engraxada e a outra metade não. Ó. Para não acontecer justamente isso aqui, ó. Tá vendo? Se tem a barra de transferência, a transferência dos esforços ocorre naturalmente. Aqui dá para ver bem, ó. Ó, pessoal, aqui o uso das treliças, né, para justamente separar a malha de ferro da base, do piso, deixar a malha de ferro aqui em cima, e aqui assim tem, então, a barra de transferência de carga, né? Então, podem ver que é nas juntas de dilatação que a gente tem que colocar um lado engraxado e o outro lado engastado. E aí, pessoal, agora deu para esclarecer o que é a barra de CA25, né? Barra lisa de CA25 serve para isso. Eu não vejo outro uso para essa barra, tá? Para mim é só isso mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Então, a gente sabe que essas barras são fabricadas com nervuras transversais, oblíquas, né? Essas nervuras aqui. Essas nervuras, elas são importantíssimas para que o material tenha aderência ao concreto, tá? Isso é muito importante. Essa aderência do aço no concreto é muito importante. Então, aqui estão as barras de aço. Esse aqui é Gerdau, se é 50, né? Tem uma indicação sempre aqui, ó, 50, 60. Não, normalmente na barra não tem indicação de bitola, tá? Tem que ou mede ou a olho nu. No início vocês devem medir, depois vocês já vão estar super acostumados. Vão olhar a barra, já vão saber a bitola. Aqui, transporte, né? Carregamento, armação. Hoje em dia, para construção, a gente tem duas opções. Comprar o ferro em barras e contratar um armador para executar a armação conforme o projeto. Ou então a gente tem a opção de comprar todas as barras, toda a armadura da obra já dobrada. Dobrada e montada ou só dobrada, tá? Aí monta, se for comprado só dobrado, o armador monta na obra. Se for comprado dobrado e montado, tu paga um pouco mais, é mais caro, mas a peça chega pronta em obra simplesmente para ser colocada na forma. Eu já trabalhei
com a opção dobrado e montado, só colocar na forma. E na última obra, que é obras residenciais, que é mais comum, receber as barras, tinha o armador em loco, o armador fazia a ferragem e a gente tinha que conferir tudo. Esse é o mais usual. Tá, o comprimento, 12 metros, isso é importante, gente. Cai até em concurso. Qual que é o tamanho de uma barra de aço? 12 metros. Se a viga tem mais que 12 metros, o que, que a gente faz? Utiliza mais do que uma barra. Faz uma zona de transição ali, né? Então, são fornecidos, eu já falei, dobrado, montado, em barras, e dependendo se for trefilado, enroladas também, em rolos. Assim como no aço, a gente tem no concreto, a gente tem os ensaios de resistência à compressão, né? No concreto, resistência à compressão, aquela resistência à tração na flexão que eu mostrei para vocês. Já no aço, o ensaio mais importante é o ensaio de resistência à tração, porque é a característica mais importante no material que a gente usa na construção civil, justamente a resistência à tração. Esse ensaio, alguém já fez esse ensaio? Em laboratório? Tem na Univille, eu acho, esse, professor. Tem, eu acho que tem, por isso que eu perguntei. Eu já fiz. Já? Nossa. Na aula de quê? A gente foi na aula de... que era laboratório, esqueci o nome. Legal. Não era na resistência dos materiais? Pode ser que seja? Era material de construção civil, eu acho. MCC. Tá. Beleza. Mas assim, é um ensaio bem simples, mas é legal de ver. É bem simples mesmo, gente, não tem muita graça. É um equipamento, né? Uma barrinha de aço inserida no equipamento, presa em ambos os lados. São aplicadas forças de alongamento, de tração nessa barra de aço, e conforme a força que vai sendo aplicada, uma deformação é observada. A partir disso, o computador, né, tem um computador com software acoplado a essa máquina, então, conforme vai aplicando a tensão e tendo a deformação, esse software vai apresentando, então, o diagrama de tensão-deformação. Legal, em Itaipu. Mas é bem trivial, né, pessoal? O mais importante é o resultado desse ensaio. Aqui tem a máquina, ó, bem certinho. Então, a máquina agarra aqui, né, o aço em ambos os lados e vai aplicando uma carga de tração, esticando essa barra de aço, alongando. O resultado disso é um gráfico tensão-deformação. Esse gráfico aqui. Eu acho esse gráfico muito importante, fica a dica para vocês. Muito importante mesmo, tá? Pelo menos interpretar o que está acontecendo no gráfico é fundamental. Primeira etapa. Lembra quando eu falei para vocês, né, do módulo de elasticidade, da lei de Hooke? Então, essa primeira etapa de aplicação de carga de tração no aço corresponde à região elástica. Então, o que significa? Que até uma certa carga, eu vou ter uma deformação proporcional, certo? Uma deformação proporcional, e se eu deixo de aplicar essa carga, o material volta ao estado original. Então, ele trabalha como um material elástico. A partir de um certo ponto, né, conforme vai aplicando tensão, eu vou tendo uma deformação, ainda é uma região elástica, mas a deformação não é mais proporcional à tensão que está sendo aplicada, que é justamente essa distância entre o ponto A e o ponto B. No ponto B, nós temos o limite elástico. Então, a partir dessa tensão, que a gente chama de tensão de escoamento, o material já não vai se comportar como um material
elástico, ele vai se comportar como um material plástico. Então, nessa tensão de escoamento, o material ele tende a deformar, né? Aumenta a deformação do material. E quando eu aplico um pouco mais de tensão, então, esse material, ele vai, com essa tensão de escoamento, ele vai deformar um tanto até o ponto C, né? Ele deformou aqui do ponto B ao ponto C, com essa tensão de escoamento. A partir do momento que eu aumento essa tensão aplicada, eu vou ter uma região aqui, ó, uma região, ó, com uma deformação considerável, não proporcional, né, desproporcional, definitiva. Essas deformações não retornam mais para o estado original a partir do limite elástico. Então, são deformações definitivas. Então, diminui essa espessura do material até um ponto em que eu tenho a tensão máxima de aplicação. A partir dessa tensão máxima, o material, então, ele vai diminuir de seção, bruscamente de seção, vai entrar numa zona de estricção, que a gente chama aqui, e vai romper. Então, é assim que se interpreta esse gráfico. Zona elástica, região de escoamento, aqui também é uma região plástica de escoamento, de diminuição da espessura, tensão máxima e zona de estricção, até a ruptura. Alguém já viu esse gráfico na máquina? Quando vocês fizeram o ensaio, a máquina mostrou o gráfico ou não? Eu pergunto porque esse gráfico é importante porque a gente usa esses dados no dimensionamento. Nós vimos uns vídeos que o Trigo mostrou na teoria em resistência, não lembro, que era desse gráfico. Tá. Que ele ia formando o gráfico conforme ia aplicando carga, mais ou menos isso? Isso. Beleza, show. Então tá. Deixa eu ver mais o que dá para comentar aqui. Ó, percebam que quando eu expliquei para vocês a diferença entre CA25, CA50 e CA60, o 25, 50 ou 60 corresponde ao limite de escoamento mínimo. Então, corresponde à tensão de escoamento da barra de aço. Então, o CA50 ou CA60 estaria aqui, no ponto B, né? Não seria a tensão máxima aplicada, seria a tensão que corresponde ao limite elástico do material. Aqui as definições, porque esse slide depois vai ficar para vocês estudarem, mas já expliquei o suficiente, eu acho. E, para finalizar a aula, tem aqui ainda um trecho, vamos falar um pouquinho sobre características mecânicas do aço. Então, as características importantes são o limite elástico, que seria o 50, o 60, né? CA50, CA60, a resistência que a gente utiliza em projeto, é esse limite elástico. O alongamento na ruptura e ensaios de tração. Então, essas são as características mecânicas: resistência, limite elástico e alongamento na ruptura. Então, limite elástico é a máxima tensão que o material pode suportar sem que produzam deformações plásticas. A resistência é a máxima força de tração que a barra suporta, dividida pela área da seção transversal inicial do corpo de prova. E o alongamento na ruptura é o aumento do comprimento do corpo de prova correspondente à ruptura, né? Então, é a deformação até a ruptura. Propriedades importantes do aço: ductilidade e homogeneidade. Essa homogeneidade é importante e é adquirida pelo processo de fabricação. Então, a ductilidade e homogeneidade. Valor elevado da relação do limite de resistência e limite de escoamento.
Podem ver que está bem distante o limite do escoamento do limite de resistência. Então, isso é importante porque faz com que o material seja mais dúctil, que deforme mais antes de romper. Isso é importante porque faz com que a estrutura nos avise bastante antes de romper. Isso é importante para a gente. É um material que pode ser soldado, soldabilidade, então. Tem uma resistência razoável à corrosão, que é discutível. E ele é um material com boa aderência quando for corretamente produzido com as saliências, né, com as rugosidades, conforme mostrado. Ductibilidade de novo, não. Também não vou explicar o que é soldabilidade. Aderência, que é a característica importante, que tem a ver com a... Como é que posso dizer? Com a trabalhabilidade do aço junto ao concreto. Esses materiais eles têm que funcionar como se fossem praticamente um só, e isso se dá pela aderência entre os dois materiais. Essas aderências podem ser por adesão, por atrito ou por aderência mecânica. Vamos entender o que é cada uma. A adesão está relacionada com as ligações físico-químicas na interface de ambos os materiais durante as reações de pega do concreto. Então, quando o concreto endurece, ele tende a reagir quimicamente com o aço e aderir a ele pelo processo de adesão. O atrito é o processo de aderência mais fácil da gente identificar, porque é justamente dado pelas rugosidades nas barras que aumentam o coeficiente de atrito do material. Até tem um ensaio bem interessante para avaliar essas rugosidades, em que uma barra de aço é envolvida aqui num bloco de concreto e é aplicada uma carga de arrancamento nessa barra para justamente se detectar qual é a resistência dessa barra de aço quanto à aderência, devido ao atrito. Aderência mecânica. Tá. A aderência mecânica ela é muito parecida com a aderência por atrito, também é decorrente de rugosidades do material, né? Rugosidades originais, né? Então, digamos que o atrito e a aderência mecânica são... O atrito também é uma força mecânica, né? Então, nervuras, entalhes, tem a função de aumentar a aderência da barra ao concreto, proporcionando uma ação conjunta. Eu acho que isso aqui a gente pode considerar como uma coisa só. Aderência mecânica, atrito, é dado pela mesma função, né? Ambas pelas rugosidades aqui. As rugosidades, as nervuras, elas barram a saída do aço, né? Elas tendem a provocar ações contrárias. Estão vendo aqui as flechinhas indicando ações contrárias à tendência de arrancamento do material? Aqui o R é a força de arrancamento do material do bloco de concreto. Então, quando tenta arrancar, devido a essas rugosidades, são criadas forças contrárias que tendem a ancorar essa barra dentro do concreto. É muito parecido com o atrito, né? Então, o atrito já está mais relacionado ao coeficiente de atrito do material. Então, essa influência, né, da aderência do aço no concreto, então, essas características que influenciam, elas podem ser medidas através do ensaio, que ele determina o coeficiente de conformação superficial das barras. Essa NBR 7480 de 2007 regulamenta os valores mínimos dessa aderência para as barras de 3 categorias, CA25, CA50 e CA60. Uia, não aguento mais falar, gente. Bom, aqui algumas referências que foram utilizadas nesses slides.